Tudo o que se passa, passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E com isso, se reduz o estímulo fugaz e instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo ou por outra excitação, igualmente fugaz e efêmera. O acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da sensação pura, na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada acontecimento é imediatamente substituído por outro que igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio. O sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso impenitente, eternamente insatisfeito. Quer estar permanentemente excitado e já se tornou incapaz de silêncio. Ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece. Por isso, a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e de memória, são também inimigas mortais da experiência. O sujeito moderno se relaciona com o acontecimento do ponto de vista da ação. Tudo é pretexto para a sua atividade. Sempre está a se perguntar sobre o que pode fazer. Sempre está desejando fazer algo, produzir algo, regular algo. Independentemente de este desejo estar motivado por uma boa vontade ou uma má vontade, o sujeito moderno está atravessado por um afã de mudar as coisas. Nós somos sujeitos ultra-informados, transbordantes de opiniões e superestimulados, mas também sujeitos cheios de vontade e hiperativos. E por isso, porque sempre estamos querendo o que não é, porque estamos sempre em atividade, porque estamos sempre mobilizados, não podemos parar. E por não podermos parar, nada nos acontece. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Mais um trecho aqui, o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos destrinchando esse texto maravilhoso chamado Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, do autor catalão chamado Jorge Larosa Bondia, um filósofo da educação. Fiz um vídeo anterior, o primeiro dessa série, que eu vou deixar o card para você aqui, caso você não tenha assistido. Esse já é o segundo vídeo destrinchando esse texto belíssimo, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação no ano de 2001. Olha que coisa incrível! Um texto extremamente atual, na verdade,
publicado há exatos 20 anos antes do fenômeno das redes sociais, do próprio YouTube, onde esse vídeo que você está assistindo está hospedado, muito antes de todas essas ferramentas que hoje são tão regulares na nossa rotina, não é verdade? Bom, explorando um pouco mais essa segunda seleção de fragmentos desse texto, muito interessante perceber essa primeira noção, a primeira parte dos fragmentos lidos aqui, de que tudo nos é dado por vezes depressa demais, em forma de uma ação instantânea, em forma de um estímulo, de um hiperestímulo. E muitas vezes a gente acaba não tendo espaço para o silêncio, né? Para que algo nos aconteça de verdade. No vídeo anterior falamos sobre a ideia de que a experiência não é o que se passa, mas o que nos passa. Não é o que acontece, mas o que nos acontece. Então, essa ideia de que o sujeito moderno não está somente informado e opinando, mas também consumidor voraz, insaciável de novidades, de notícias. Isso acaba tirando o espaço, muitas vezes, da mera contemplação, da reflexão e também do silêncio. Desse espaço tão belo, tão bonito de introspecção, de estar consigo, né? Muitas vezes pode ser desafiador que a gente esteja conosco, em silêncio, somente com a gente, com as nossas emoções, com as nossas sensações físicas, com os nossos pensamentos, justamente porque a gente muitas vezes está extremamente habituado a estar distraído ou hiperestimulado por fatores externos. Quando o exercício de estar em silêncio, de estar num espaço contemplativo, num espaço meditativo, ele fornece uma conexão riquíssima com a nossa própria essência. Então, esse texto tem tudo a ver com o mindfulness, com a meditação, com esse espaço de introspecção, com esse intervalo da não ação, um intervalo de contemplação, um intervalo do ser. Então, esse é um texto totalmente conectado com as ideias propagadas aqui no canal da Casa do Humano. Avançando um pouco mais, esse segundo trecho falando justamente da ideia de que a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque requer um gesto de interrupção. Curiosa essa ideia do gesto de interrupção, porque ela está totalmente conectada com a ideia do silêncio, da meditação, do espaço do observar, do espaço do ser, sem julgamento e com curiosidade, para trazer duas atitudes centrais para a nossa discussão aqui na Casa do Humano. Na verdade, para a saúde integral, para o autocuidado, para a autorresponsabilidade. Enfim, muita coisa boa nesse texto. Um gesto de interrupção que requer parar para pensar, parar para olhar, demorar-se nos detalhes. É justamente nesse espaço de contemplação, de observação e de parar, de simplesmente parar, que a gente consegue realmente observar as coisas com outros olhos, fazer contato puramente com a experiência que o nosso corpo está nos comunicando, por exemplo, e aprender a partir disso e avançar de maneira mais equilibrada e mais harmoniosa. É engraçado porque frequentemente a gente escuta, a gente sente essa sensação de que a gente não consegue parar, de que a gente está sempre fazendo muita coisa e tem sempre muita coisa por fazer, e o tempo passa cada vez mais rápido. Nossa, hoje já passou a semana de novo, já é sexta-feira, hoje é terça-feira, daqui a pouco quarta, é domingo de novo, né? E curiosamente, por mais paradoxal que seja, é justamente nesse momento em que a gente está se sentindo muitas vezes mais atarefado, mais atribulado, mais sobrecarregado, que justamente esse gesto de interrupção é tão importante. Esse gesto de parar. A nossa mente muitas vezes, ávida por novos estímulos, quando a gente para, ela como se ela continuasse, né, pela inércia. Você está se movimentando, você para e a mente como que quer seguir, quer prosseguir com os estímulos, com a agitação. É justamente nesse momento de parar que pouco a pouco você vai conseguindo acalmar e ver as coisas mais claramente na sua vida.
Então, esse é um texto belíssimo, riquíssimo. Esse é o segundo vídeo da série, vai ter um terceiro ainda, um terceiro e último, destrinchando um pouco mais, avançando um pouco mais nesse texto, para falar especificamente nesse terceiro sobre o sujeito da experiência e o próprio saber de experiência. Lembrando que esse é um texto que está disponível gratuitamente na internet, então, assim como deixei no primeiro vídeo, também vou deixar nesse segundo, na descrição do vídeo, o link de acesso ao PDF, se você quiser baixar esse texto para ler, para estudar, para se aprimorar. Ele está totalmente disponível. Agradeço muitíssimo então pela sua atenção, mais uma vez. Se você gostou dessa ideia, dessa série de palavras partilhadas, dessa leitura e discussão de textos que podem vir a ser interessantes para você também, assim como foram para mim, te peço que você deixe um like nesse vídeo, inscreva-se no canal Casa do Humano se você ainda não fez, ative o sininho de notificações para que você possa receber esse material sempre de maneira atualizada, né? Compartilhe na sua rede de amigos e familiares, enfim, me ajude a fazer com que esse vídeo, essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, sejamos humanos, sinta-se em casa e até o próximo vídeo.